Hã, Vamos lá então? Eh, Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal. Vai ser numa pegada um pouco mais simples, numa pegada um pouco mais conversa assim mesmo, pra ter um bate-papo aqui entre eu e você. Eu não quero que seja um vídeo de motivação qualquer, eu não quero que seja um vídeo de alerta, um vídeo de propaganda, porque eu quero que esse vídeo seja um vídeo para você descansar sua mente no final do dia ou no começo do seu dia, para você começar tranquilo o seu dia, sabe? E nesse vídeo aqui eu vim trazer um tema aqui que eu penso isso há uns anos, mas só que só depois da minha maioridade eu consegui parar para raciocinar isso, sabe? É, e qual que é o tema? Muitas vezes as pessoas têm desavenças com familiares, as pessoas têm desavenças com os próprios pais, irmãos, primos, etc. Mas eu quero definir um pouco melhor o meu escopo. É, eu quero deixar o escopo para aquela pessoa que te cria, aquela pessoa que nasceu com você, ou seja, você foi criado por aquela pessoa. Você foi cuidado, foi ensinado, foi tudo por aquela pessoa. E acho que cada pessoa, em cada realidade, tem uma pessoa diferente que foi responsável pelo seu crescimento, né? Que foi ensinar a falar, tirar suas dúvidas, né? Que tem uma época que você é muito curioso, não para de perguntar. E isso acontece com todo mundo. No meu caso foi minha mãe, né? Minha mãe é uma mãe solteira e eu cresci tudo com minha mãe. Mas tem para muitas pessoas que foram a avó, foram um pai, foi o avô, foram um tio, o que seja. Eu vejo que muitas pessoas com desilusões, com desavenças ou com próprios problemas mesmos com essas pessoas que te criaram, acaba, como que eu posso usar uma palavra boa para isso? É, é porque existe a palavra endeusando, né? Endemoniando seria a palavra ao contrário. Mas acaba problematizando, né, a pessoa, porque ela porta muito suas asas, ela tenta te ensinar da forma que ela acha certa. E tem algo que eu andei pensando que eu acho que você vai concordar comigo, cara, pare pra pensar nas atitudes, para pra pensar no como essa pessoa que te criou age e pense naqueles pequenos detalhes mesmo. Não pense só naquelas partes que você não gosta. Eu consigo olhar para minha mãe e mesmo com tantas desavenças, com tantas discussões que a gente já teve, né, acontece em todas as famílias, eu consigo ver uma criança lá dentro, sabe? Eu consigo ver uma pessoa que tem medo, eu consigo ver uma pessoa que tem vergonha, que tem ansiedade, que tem medo do futuro. E sabe o que tem em comum isso? Isso é o que todo mundo tem, é o que você tem, é o que seu irmão tem, é o que seu pai tem, é que todo mundo tem isso na sua vida. E acaba que por você ter sido criado por essa pessoa, por você ter sido ensinado por essa pessoa, você acaba achando que essa pessoa não vai cometer erros, que essa pessoa é blindada, que essa pessoa até vai viver para sempre, né? É até um assunto que a gente evita falar, mas é verdade, essa pessoa não vai viver para sempre. E quando essa pessoa erra ou faz alguma coisa que você não concorda, tem pessoas que pegam raiva, né? Pessoas que pegam, problematizam aquela pessoa pelo resto da vida. Ou fala, meu Deus, eu nunca vou olhar na sua cara. Mas eu aprendi a olhar, cada um tem sua realidade, é claro, pode ser que isso não se encaixe na sua realidade, mas eu tenho certeza que você vai enxergar sentido nisso que eu tô falando, que cada pessoa tem uma criança lá dentro, sabe? A gente até brinca que homem é sempre mais brincalhão, né? Mas homem tem essa facilidade mesmo de demonstrar esse lado mais brincalhão. Mulher não tanto, né?
Mas todo mundo tem esse lado criança, né. Se você chega numa mulher de 30 anos, de 40 anos que seja, e dá um problema que ela sempre quis na infância dela, um problema, eu falei problema? Uma coisa, um presente que ela sempre quis na infância dela, um brinquedo, uma boneca, ela vai ficar feliz demais, cara. Porque dentro de cada um ainda tem aquela esperança, aquela luz, sabe. Porque infelizmente a vida ela é difícil, a vida é se você é obrigado a se proteger dentro de um domo, dentro de um casco, para você conseguir viver sua vida. Isso é necessário, querendo ou não. Você se proteger de ofensas, de pessoas ruins. Mas só que acaba que no dia a dia, no estresse de tudo, as pessoas elas se prendem muito a esse personagem, entre aspas, e acaba que elas se esquecem, tipo, que elas podem ser felizes. Tipo, no final do dia, tem pessoas que fazem do seu trabalho ser sua vida, esquecem que o trabalho é uma troca, né? Você trabalha lá as suas horas diárias de acordo com o seu contrato e em recompensa disso, né, de acordo com a troca que está no seu contrato, você ganha um valor monetário de acordo com o seu trabalho, né, de acordo com a sua importância, de acordo com suas horas extras, etc. Então, eu acho que o importante é você saber que a vida não é trabalho e você tem aquela luz no fim do túnel. Igual sua mãe tem, a pessoa que te criou tem, né? A pessoa que te criou tem, ela foi obrigada a manter aquele personagem de pessoa que não erra, aquele ar de personagem que sempre tem razão, porque se aquela pessoa não te passar a segurança de algo, não tentar transmitir aquela sabedoria que a pessoa tem ao longo da vida, é, ela tá falhando como professor, né? Um professor tem que passar confiança no que ela faz. Infelizmente, não tem uma escola para criadores, né? Então, cada um vai ensinar, vai criar da forma que acha correto, sabe? Por isso que cada um tem sua própria criação, cada pessoa é diferente, né? Então, é aquilo, tipo, eu lembro que, nossa, minha mãe, ela gosta muito de comer fast food, essas coisas. E mesmo ela comendo toda hora pizza, pedindo um sanduíche, eu consigo ver a felicidade dela quando ela vai no McDonald's e pede uma batata frita e ela fica comendo aquela batata frita porque ela come o sanduíche, ela bebe o refrigerante, mas só que a melhor parte pra ela que eu consigo ver no olho dela é ela comendo batata frita, sabe? Tipo, é algo simples, sabe? Não é uma comida de R$ 500 que ela tá comendo. Ela tá comendo uma batatinha frita média com sal totalmente industrializado do McDonald's, mas aquilo é muito bom pra ela, sabe? E cada um tem a suas peculiaridades e cada pessoa tem aquela coisa que faz brilhar o olho, sabe? Não precisa ser uma coisa cara, não precisa ser uma coisa valiosa, né? Mas todo mundo tem uma coisinha que, nossa, faz um pudim pra mim, se você não vai ver, eu vou ficar feliz, sabe? E tudo isso que eu falo aqui, eu conto histórias, eu dou exemplos da minha família, eu dou exemplos da minha vida, mas só que o foco não é eu aqui, sabe? É você. Então, eu não quero que você saia desse vídeo, por exemplo, e eu não quero que você, meu Deus, legal a história que o Renato me passou, tipo, é muito legal a vida dele. Eu conto isso para você se adaptar a isso, à sua realidade e trazer para sua realidade e se questionar, né? Eu quero que você tenha um pensamento crítico pelo que eu tô falando por você. Essa é a virtude do ensinamento, né? É você ouvir, absorver, passar pelo seu filtro de pensamento crítico e ver o que você acha certo e necessário e absorver isso para você, entende? Então, é algo que eu conto essas histórias, eu conto exemplos, mas sempre no fundo do que eu tô falando tem um pensamento por trás, entende? Então, por exemplo, eu dei o exemplo de as pessoas problematizam muito a pessoa que o criou, porque você passa a maior parte da sua vida com essa pessoa. Então é claro que vai ter momentos ruins e momentos bons, certo? E acaba que no meio disso tudo, você
vê aquela pessoa como só um velho, né, uma pessoa chata às vezes, etcétera. Mas quando você começa a ver com essa visão que eu te falei, que cada um tem uma criança lá dentro, cada um tem aqueles gostinhos, cada um tem aquelas manias chatas, você começa a entender, sabe? Você começa a ter mais compaixão, porque você fica a sua vida toda endeusando aquela pessoa, né, que te criou, e acha que essa pessoa não pode errar ou algo do tipo. E quando você para realmente ver as atitudes daquela pessoa, cada mínimo detalhe, você vê como a vida é linda, né. Quando você para seu mundo e se questiona sobre cada coisa, sabe. Então, pegue isso que eu falei e fala assim: "Nossa, o que a pessoa que me criou, né, independente de quem seja, Eh, eu quero identificar detalhes de do que ela faz parecer que ela é uma criança, por exemplo. Não tô falando de atitudes infantis, etcétera, mas no lado bom, sabe. Tipo assim, nossa, quando aquela pessoa come aquela comida em específico, ela fica feliz demais, sabe. Ou quando ela assiste aquela série, ou quando eu trago uma coca gelada, sei lá, que seja, cara. Então, você começa a ver as pessoas com mais compaixão, sabe. Por exemplo, a compaixão ela é extremamente importante na sua vida para você ser uma pessoa mais legal, sabe. Por que eu falo isso? Eu gosto muito de analisar comigo mesmo. Por exemplo, vamos supor que, você tá num carro, né, você tá dirigindo um carro, você para na faixa de pedestre, no sinaleiro, e uma pessoa começa a caminhar, né, na faixa de pedestre. Mas só que essa pessoa é uma velhinha extremamente lenta. E o sinal abre e essa velhinha ela tá no meio da faixa de pedestre ainda. E cara, você tá com pressa e você pensa o seguinte: "Mano, eu vou buzinar, porque ela tem que ir mais rápido, porque eu tô com pressa", né. Até lá você tá sendo um babaca, né, mas vamos seguir o exemplo aqui que esse não é o ponto final do meu exemplo. Antes de você buzinar, eu gosto de pensar no seguinte: "Nossa, se fosse a minha avó". Né, pense na sua avó, pense na sua tia que você gosta de se encontrar no Natal, pense na sua própria mãe, no seu próprio pai, que você tem tanto amor, que se uma pessoa levantar uma mão para essa pessoa, você fica doido. Aí pense que aquela vozinha lá, aquela sua avó querida, que você vai lá para nas suas férias e come um bolo e come queijo e se empanturra, que ela te ama tanto. Aí imagina que tem um otário, né, no sinaleiro e buzina e xinga a sua avó. Você não ia ficar pé da vida? Então, você buzinaria para aquela mesma velhinha que tem um familiar que ama tanto ela, que ela trata tão bem os netos, que ela trata tão bem os filhos, né, que ela é responsável pela ceia de Natal, que ela é muito amada. Você ainda teria coragem de chamar a atenção daquela pessoa, de você tratar mal aquela pessoa? E de novo, o meu ponto central não é a historinha inventada que eu tô contando. A história central é: e aquela briga que eu tive aquele dia com aquela pessoa, né? Você parando pra pensar, será que eu tinha que ter falado aquilo pra aquela pessoa, né? Será que se a mãe daquela pessoa estivesse do lado dela, eu falaria aquilo ainda, sabe? Então, eu acho que até essa última reflexão que eu te dei, ela é muito interessante. Se a mãe, se o pai daquela pessoa estivesse do lado dela, eu teria agido daquela forma? Aquela forma realmente foi a correta? Será que aquela forma realmente foi a mais respeitosa que eu poderia ser? É claro que não dá para ser um gentleman, um cavalheiro a cada momento da sua vida. Tem coisas que às vezes realmente perde o controle, dependendo do tipo de pessoa, como está seu psicológico no dia, como está sendo o seu dia, né? Um dia estressante, um dia menos estressante, etc. Mas você consegue enxergar o sentido no que eu tô te falando, né? Eu imagino que para você estar assistindo meu vídeo, você só não é mais por exemplo,
um cara que fica vendo vídeos aleatórios nas redes, que não vai te trazer nada. Se você clicou no meu vídeo e tá até agora, por exemplo, você tá querendo muito melhorar você como pessoa, você tá querendo muito se desenvolver. E eu também tô querendo isso, até por isso que eu tô aqui fazendo vídeo pra você, sabe? Eu sei que eu não tenho a melhor dicção, eu sei que eu não tenho o melhor áudio, a melhor câmera, eu sei que eu não tenho o melhor português de todos, o mais refinado, mas eu sinto vontade de influenciar pessoas e eu sinto vontade de falar o que eu tenho na cabeça, sabe? O que eu tenho na cabeça, eu não acho que, como eu posso dizer, não é algo que eu vejo na maioria das pessoas e, sinceramente, se eu pudesse ter um megafone aqui pra falar pra todo mundo o que que eu penso, o que que eu acho correto, pode ser ignorante da minha parte, mas eu falaria, tipo, pô, acordem, galera, né? Eu não vou estender muito esse episódio em específico porque eu não acho necessário, sabe? Eu acho que eu posso cortar em vários assuntos diferentes, mas pegue aquilo que eu te falei de sempre tentar extrair o máximo suficiente da história que eu tô te contando para a sua realidade, né? Pega, eu falei de vários tópicos aqui nesse vídeo, né? Eu falei sobre você tentar enxergar a criança interior que todo mundo erra, desde a pessoa que te criou até as que não tem nada a ver com sua vida. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma família, né? Se for resumir o que eu falei aqui até o final, né? Você saber como você agir, com quão respeito você vai tratar alguém, né? Que todo mundo erra, até você, dependendo do jeito que for seu dia, pode até ser justificável, entre aspas, né? Tomara que você saiba, interpretar o que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. Pegue, assista esse vídeo, deita sua cabeça na cama, toma seu café. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas escute isso, traga para sua realidade, né? Traga para os seus pensamentos, para sua vivência, para o seu dia a dia, para sua família e tente melhorar como pessoa, combinado? Então, tenha uma ótima noite, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde ou tenha uma ótima madrugada. E que o dia seja muito bom para você, muito produtivo. Obrigado.